Eles estão por toda parte, mas a gente não consegue ver. Eles moldaram a nossa evolução, a nossa história, muitas vezes de um jeito bem brutal. Hoje, a gente vai desvendar os segredos dos vírus, começando uma jornada por um mundo que ficou invisível por milênios. A nossa história com os vírus é muito antiga, sabe? E tá literalmente escrita na pedra. Dá uma olhada nesse relevo egípcio. Ele tem quase 3.700 anos e mostra um sacerdote com os sinais clássicos da poliomielite. Isso mostra pra gente que muito antes da gente ter nome para essas doenças, a humanidade já estava travando uma batalha silenciosa contra um inimigo que nem sabia que existia. E aí fica a pergunta que intrigou a ciência por séculos. Se eles sempre estiveram aqui, como é que a gente finalmente conseguiu enxergar um adversário tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão poderoso? O mais curioso é que a primeira pista não veio de uma doença humana, mas de uma simples planta de tabaco. E é aqui que a gente entra na nossa primeira parte, a caçada pelo inimigo invisível. Pensa só na cena. Finalzinho do século XIX. A teoria dos germes de Louis Pasteur tinha revolucionado a medicina. Para a ciência da época, a resposta para quase toda doença era bactéria. Só que lá nas plantações de tabaco, tinha uma praga que manchava as folhas. E por mais que os cientistas olhassem no microscópio, nada, nenhuma bactéria. O culpado era um verdadeiro fantasma. A solução para esse mistério veio aos pouquinhos. Primeiro, em 1892, um cientista russo, Dmitry Ivanovsky, fez um experimento genial. Ele pegou folhas doentes, amassou tudo e passou o líquido por um filtro de porcelana. Um filtro feito para reter qualquer bactéria. E o líquido que passou limpo de bactérias ainda conseguia infectar plantas saudáveis. Ou seja, o agente era filtrável. 6 anos depois, o holandês Martinus Beijerinck repetiu o experimento e foi além. Ele provou que essa coisa se multiplicava, mas só dentro das células vivas da planta. E na mesma época, lá na Alemanha, Loeffler e Frosch descobriram um agente filtrável parecido, causando a febre aftosa em animais. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E aqui, gente, a gente tem um salto de pensamento, assim, revolucionário. O Beijerinck não pensou numa partícula. Ele batizou a descoberta dele de contagium vivum fluidum, que quer dizer algo como um fluido vivo contagioso. A ideia de um patógeno que não era uma célula, que não era uma bactéria, mas algo quase líquido, vivo e infeccioso, isso quebrou todos os paradigmas da biologia da época. Foi o nascimento de um campo de estudo inteiramente novo. Com essas pistas iniciais, a ciência finalmente tinha um fio para puxar, né? E o que eles descobriram ao tentar definir essa nova entidade foi algo muito mais estranho e fascinante do que qualquer um poderia ter imaginado. E aqui está a definição que surgiu dessas descobertas. Um vírus é o auge do minimalismo biológico. É um parasita intracelular obrigatório. Cada palavra aqui é fundamental. Obrigatório, porque ele não tem outro jeito de sobreviver ou se replicar, e intracelular, porque ele precisa estar dentro de uma célula para agir. Na essência, ele é só um pacotinho de instruções genéticas, que pode ser DNA ou RNA, protegido por uma capa de proteína. E esse minimalismo todo se reflete na escala. Esse gráfico aqui bota tudo em perspectiva. Olha só, se uma célula nossa fosse do tamanho de uma casa e uma bactéria fosse um carro na garagem, um vírus seria pouco maior que uma bola de tênis. Eles são tão absurdamente pequenos que ficaram completamente invisíveis para nós até a invenção do microscópio eletrônico, lá nos anos 30. Essa simplicidade extrema dita o modo de existência deles. Um vírus, sozinho, não tem as ferramentas para fazer cópias de si mesmo. Então, qual é a estratégia? Invadir uma célula e transformar toda a maquinaria dela em uma fábrica dedicada a produzir novos vírus, e mais nada. Tem uma citação do biólogo Peter Medauer que é perfeita. Ele descreveu um vírus como uma má notícia embrulhada em proteína. É exatamente isso. Ok, agora que a gente já entendeu o que eles são, vamos desmontar essa máquina de invasão e ver como ela é construída por dentro e por fora. Uma das formas mais comuns e eficientes na natureza é o icosaedro. Pensa numa bola de futebol, formada por vários painéis idênticos. Essa estrutura com 20 faces triangulares é super forte, super estável e permite guardar o máximo de material genético no menor espaço possível. É uma solução de engenharia da natureza, muito elegante e econômica. Outro design viral bem popular é a estrutura helicoidal. Nesse caso, as proteínas se organizam em espiral, como se fosse uma escada em caracol, protegendo o genoma que fica ali no centro. O resultado é essa estrutura em forma de bastão ou de filamento, que pode ser tanto rígida quanto flexível.
E claro, sempre tem aqueles que desafiam uma categorização simples. As estruturas complexas são exatamente isso, uma mistura de formas ou às vezes algo completamente único. Os poxvírus, por exemplo, têm um formato que lembra um tijolo, com várias camadas de proteção e um núcleo super complexo. Eles mostram pra gente que, no mundo viral, a arquitetura pode ser surpreendentemente criativa. Mas olha, essa estrutura externa é só embalagem, a carcaça. O verdadeiro poder de um vírus está lá dentro, no conteúdo dele, o manual de instruções genético. No coração de cada vírus, a gente encontra o sistema operacional dele, que pode ser DNA ou RNA. Os vírus de DNA, em geral, falam a mesma língua genética que as nossas células. Eles conseguem usar a maquinaria da célula hospedeira direto para copiar o DNA deles. Agora, os vírus de RNA, o papo é outro. Eles chegam com código que a célula não entende de primeira. Por isso, eles precisam trazer suas próprias enzimas para traduzir ou converter suas instruções num formato que a célula consiga ler e executar. Essa diversidade de estratégias genéticas é tão, mas tão fundamental que serve de base para o principal sistema de classificação de vírus, a classificação de Baltimore. E por que isso é importante na prática? Porque quando a gente entende exatamente como um vírus copia seu material genético, a gente consegue desenvolver medicamentos antivirais que vão lá e interrompem especificamente esse processo. É como sabotar a linha de montagem viral. Certo. A gente já conhece a estrutura, já conhece o manual de instruções, agora vamos juntar tudo e ver como a invasão acontece, passo a passo. Esse é o ciclo da infecção. O ataque viral segue um plano muito bem definido, em 3 etapas. Primeiro, a ligação e a entrada. O vírus funciona como uma chave, procurando a fechadura molecular certinha na superfície da célula para poder entrar. Uma vez lá dentro, começa a segunda fase, a replicação. O vírus assume o controle total e transforma a célula numa fábrica. E, por fim, a liberação. Milhares de novas partículas virais são montadas e escapam da célula, prontas para infectar as vizinhas e começar tudo de novo.